A paz do Senhor Jesus, amados, queridos irmãos, desde a Guiana Francesa, Joaquim, da Assembleia de Deus, Oração da Fé, gostaria que você me ajudasse nesse meu canal no YouTube a divulgar as boas novas do Evangelho, curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse, me desse aquela força. Hoje nós vamos falar sobre João 3,16 e eu vou usar alguns argumentos, alguns textos em grego, no seu devido original, e dar uma interpretação e fazer uma pequena exegese de João 3,16. Talvez você não tenha ouvido João 3,16 da forma que eu vou transmitir para você hoje, usando o grego. Pois muito bem, queridos irmãos, vamos lá. João 3,16, muito conhecido de todos, é que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16, todos os teólogos admitem que é a miniatura do Evangelho das Boas Novas. Porque nós não vemos condenação em João 3,16, nós vemos palavras de salvação. Deus querendo salvar os homens, Deus querendo salvar os pecadores. Então começaremos com Deus amou. A palavra amor de agapson, de ágape, de amar intensamente, amar de uma forma incondicional. É o mundo, a palavra mundo é cosmos. Deus amou, ágape, o cosmos. Agora, quem Deus de fato ama foi cosmos, que a palavra cosmos é mundo, o mundo físico, o mundo que nós vivemos, o planeta Terra. Há quem diga que Deus amou não só o planeta Terra, mas também outros planetas. Não faz sentido. Deus amou esta Terra, essa que ele criou em Gênesis 1:1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, Deus criou com um propósito, que o homem pudesse adorar lá no Jardim do Éden, pudesse povoar a terra. Ocorre que Adão errou, Adão pecou, trouxe maldição para a terra, trouxe maldição para a humanidade ficou caída. Agora nós vemos uma terra amaldiçoada. Nós vemos agora que o leão que comia capim com boi agora criou presas, tornou-se carnívoro. Vemos agora, depois da queda de Adão no planeta Terra, agora vemos o primeiro homicídio, Caim matando Abel. E assim vemos que Deus vai criar um meio, arranja um meio para redimir a humanidade que está caída. Certo, queridos irmãos? Então, quando diz que Deus amou o mundo, o cosmos, diz que no primeiro século, quando João falava essa palavra, ágape e cosmos, João tinha visto, obviamente, somente o planeta Terra, é claro. João tinha visto também somente o planeta habitável da sua época, no caso, os três continentes que eram chamados de Eurásia. Era a Europa, era a África e era a Ásia. Formavam um continente somente, não era dividido como nós vemos hoje. E era percorrido através de barcos pelos mares somente. Queridos, então onde tivesse no continente africano, no lugar mais longínquo que você pudesse imaginar, um homem, uma mulher, uma criança, Deus estava amando. Onde tivesse no continente asiático, no continente mais longínquo, Deus também estava amando. Onde tivesse também no continente europeu, onde João estava ali próximo, Deus estava amando. Ou seja, todos os três continentes, todo o mundo habitável por seres humanos, Deus amou. Deus estava amando, mas João usa o verbo aqui, apontando para um amar incondicional, um amar transcendental, continuar amando até mesmo as nações que haveriam de vir posteriormente, como as Américas, o Novo Mundo. Sim, tudo estava ali inserido no texto de João 3:16. Glórias a Deus. Agora, a pergunta que muitos fazem é por que é que o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso e o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, é um Deus vingativo, é um Deus irado, que mata, que manda matar nações inteiras, povos inteiros. Muitas pessoas têm me feito essa pergunta.
tem questionado. O Deus do Velho Testamento não pode ser jamais o Deus do Novo Testamento, que é um Deus bom, que ama, que envia seu Filho. Mas o Deus do Velho Testamento mata seus inimigos, que não submete a ele a exterminado. Queridos, isso é uma pergunta bem interessante, porque esta recíproca, ela não é verdadeira, porque nós vemos Deus agindo também com bondade. No Velho Testamento, Deus disse que iria destruir a terra, o planeta Terra, ia submeter em águas, acabar todo mundo, todos os seres que ele criou. Ele ia mesmo, mas quando ele desceu para fazer isto, ele viu alguém, uma família, Noé oferecendo a Adonai sacrifícios, e aquilo lhe chamou a atenção. E Deus falou com Noé: Noé, eu estava descendo, porque eu ia destruir o planeta Terra, mas eu vejo que alguém está clamando a mim, e por isso eu vou dar uma oportunidade aos seres humanos, aleluia. E Deus mandou Noé construir uma arca, e Noé disse: constrói uma arca, coloca todos os animais, e todos os habitantes da terra, todos os seres humanos, avisa para eles que haverá um dilúvio, vai destruir todo mundo. Entre na arca. A arca é a salvação da humanidade. Na época de Noé. E Noé começou a pregar, a pregoeira da justiça, diz Hebreus. E os homens não davam ouvidos, faziam pouco caso, porque não chovia vindo de cima, como nós vemos hoje. Queridos, foram 120 anos até Noé construir a arca, e veio o dilúvio e tragou a todos os seres humanos que não se converteram, que não aceitaram a mensagem de Noé, somente os animais que Deus permitiu que entrasse na arca. Então Deus deu 120 anos para que o homem se arrependesse, louvado seja Deus. Agora o amor de Deus foi tão grande, existem outros argumentos. Deus disse que ia destruir a cidade de Nínive, falou para Jonas: eu vou destruir daqui a 40 dias Nínive com fogo e enxofre. Avisa para eles, como eu fiz com Sodoma e Gomorra, farei com Nínive. E Jonas foi pregando a mensagem de arrependimento aos ninivitas. Quando o rei de Nínive ouviu Jonas pregando que Deus iria destruir Nínive com fogo e enxofre, como fez com Sodoma e Gomorra, o rei de Nínive rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, se arrependeu, proclamou um jejum para toda a nação ali dos ninivitas, e diz que todos ali se arrependeram, e Deus poupou uma cidade ímpia inteira. Então não diga que Deus não é misericordioso, que Deus não dá oportunidade, porque ele deu oportunidade. Quando o homem se arrepende, Deus o salva, glórias a Deus. Quando diz que Deus enviou seu Filho unigênito, monogênese ruios, monoúnico, ruios filho, único do tipo, único do gênero divino, assim como Isaac era o único do tipo de Abraão, ser humano, assim Jesus era o único do tipo divino, monogênese ruios, somente para Jesus Cristo, aleluia, do tipo, o Filho de Deus. Enviou naquela cruz para salvar toda a humanidade. No caso, a salvação estava na arca. Agora a salvação estava pendurado numa cruz. E ele, Jesus, dizia: Pai, está consumado. Aleluia. Ali, os pecados de toda a humanidade foram cravados em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ali todos os horrores, todas as atrocidades que o Senhor Jesus passou, foi por você. Aquele sacrifício foi por você. Aleluia, não foi por ele, foi por você. Para que você tivesse a oportunidade de ser salvo. Porque Deus amou ao ponto de enviar o seu próprio Filho. Glórias a Deus. Para que todo que nele crê, pistel, palavra grega, crê,
palavra hebraica. Os judeus tinham a sua emuná em Adonai. Todo judeu, ele crê em Adonai. Que Adonai é o Senhor dos exércitos. Assim agora, o Pai estava enviando seu Filho para que fosse Senhor, Salvador. Todo o que nele crê, Pisteu, as nações ao redor de Jerusalém eram nações pagãs. As nações há séculos pagãs marchavam para o inferno. Deus se cansou de ver tantos gentios, tantos pagãos sendo condenados à condenação eterna, que enviou o seu Filho, que deu uma oportunidade universal para que todo incondicionalmente, que crê nele, dê a vida eterna, aleluia. E agora nós vamos ver, não pereça, a palavra grega polumi, não seja destruído, não seja desarraigado. Percebam bem que João não usou a palavra inferno. João não usou a palavra Geena, não usou a palavra Hades, não usou a palavra Tártaro, tampouco lago de fogo. Por quê? Usou uma palavra apolumi. Não pereça, não ser destruído, não ser cortado, porque as nações fora de Jerusalém, todas as nações, elas já estavam condenadas. Por isso ele não usou um juízo condenatório, palavras de inferno, porque eles já marchavam, já estavam condenados. Mas a salvação estava ali agora para todos que estavam condenados sem esperança. Pagãos, todos, gregos, judeus, troianos, todos, a salvação estava aberta para todos, como Paulo diz. Não existe judeu, não existe grego, não existe bárbaro, é para todos. A porta abriu-se para todos, queridos irmãos, para você. Não pense você que não tem solução para a sua vida. Existe sim. Jesus naquela cruz foi um sacrifício único por você, para que você creia e você tenha a vida eterna. E a palavra última agora, vida eterna. Aiones, a palavra eterna. João, quando fala, não quer que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna. Deus quer que você passe a eternidade com Ele na glória. Deus não quer que você passe a eternidade fora de Deus, no inferno, no lago de fogo, na condenação. João está dizendo que Deus quer que você tenha vida com Ele. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então é essa passagem que eu deixo para você, para sua meditação. Você tem que crer nessa tarde que a solução para a sua vida, que Deus não esqueceu de você. Eu sei que você caiu, eu sei que você desanimou, eu não sei que você não quer mais saber de igreja, de pastor, mas Deus está dizendo, volta, filho meu, volta, porque o Senhor está voltando. As portas da graça ainda estão abertas para você, há uma esperança para você. Creia somente no Filho de Deus e terá a vida eterna, aleluia.